falar o tema de hoje sobre a lei do superendividamento, que é uma coisa que surgiu, a lei surgiu em decorrência dessa quantidade de crédito, facilidade de crédito, né, de muitas financeiras que tinham e praticamente puxavam as pessoas para dentro, né, dos estabelecimentos para te dar empréstimos. Livre, espontânea pressão. Nesse sentido. Com toda facilidade, não olhavam se a pessoa tinha condições de pagar ou não, né? E talvez agora com essa questão das enchentes, né, que aconteceram aqui, e as pessoas precisando, né, de crédito muitas vezes para refazer sua casa, né, limpar, higienizar, de repente arrumar a parte elétrica da casa que é danificada nesses casos. Então talvez acabe contratando essas, esses financiamentos e aí para evitar que a pessoa se torne, né, realmente super endividada, que vem essa lei daí para assegurar para o consumidor, né, que ele não seja excluído socialmente, que é uma das questões que é tratada pela própria lei, né? Claro que a lei, como no Brasil, a lei é muito bem feita às vezes e na prática é mais difícil que se, se sustente, né? Tanto que eles falam em questão de ter uma educação financeira, né? Fomentar ações de prevenção, e para tratamento do superendividamento, né? E que são coisas que tu vê que na prática só existem na lei. Na verdade, ela não existe, né, ainda nenhuma ação nesse sentido, né? Além da própria lei, mas não existe nenhuma ação para ter Sim. uma prevenção a isso, né? Então, essas questões, aí fala dessas instituições de núcleos de conciliação e mediação desses conflitos, né, de superendividamento que também não tem, assim, isso acaba sendo levado para o judiciário, não tem um núcleo realmente para mediar essas questões. Né? Na verdade, como tu falou da lei, né, Fabrício, até certo ponto isso aí já foi abordado no Código de Defesa do Consumidor, né? Na verdade, a lei do superendividamento em si, ela veio para regulamentar especificamente, de uma forma mais detalhada, a questão de quem é o superendividado, o tipo quais as dívidas que são caracterizadas como superendividamento, enfim, ela veio a aprimorar isso aí, né? Inclusive, ela não chega a ser uma lei esparsa, na verdade, ela traz artigos, né, faz alguma alteração de algum artigo e acrescenta artigos na própria lei, no Código de Defesa do Consumidor, né? É. Então, ela veio para nesse sentido. Mas é essa questão, tem como prevenção a pessoa não ter esse começar a adquirir muito crédito e ficar Inviabilizado. excluída da sociedade porque não tem como pagar nem o seu mínimo existencial, né? Então essa é a questão, é garantir, e isso é o que traz a lei, é realmente garantir o mínimo existencial para a pessoa. É nisso que se baseia a dívida. Claro, o que a lei fala? Ela fala em uma pessoa super endividada, mas de boa fé, que ela se viu em uma condição tal que não consegue pagar essas dívidas. É, Se excluiria, nesse caso, a pessoa que de repente começou a contrair e pegar um monte de empréstimo, sabendo que não ia conseguir pagar, para depois ir lá discutir, não vou. A boa-fé é um É um requisito requisito. fundamental para que seja caracterizado como superendividado, né? Isso é importante a gente salientar. Tu falou, eu acho que é o primordial também a gente, mais ou menos isso, entrar melhor nesse conceito do mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial, como o próprio nome diz, ele é aquilo que a pessoa tem que ter, ela tem que ter um valor mínimo para que ela possa gerir as suas contas, a sua finança no dia a dia, da sua casa ali, sem que as dívidas, no caso ela tenha que pagar as dívidas e aquilo ali afete esse mínimo existencial. Essa questão do mínimo existencial, quando começou, ela ficou arbitrada em 25% do salário mínimo. Ou seja, 25% do salário mínimo a pessoa não ela teria que resguardar para esse mínimo sem que pagasse as dívidas. Um pouco depois ficou regulamentado, digamos assim, que esse mínimo existencial seria R$ 600. Seria uma tabela.
Claro que eu acho que é importante a gente salientar que no caso de quando for ao judiciário isso aí, o juiz ou a juíza que for julgar, ela não vai ficar aquilo ali engessado. Ela vai ver caso a caso as dívidas, o que a pessoa precisa para o mínimo existencial dela, porque cada caso é um caso. O mínimo existencial teu pode não ser para mim, que sou solteiro ou casado, a pessoa que é, enfim, tem uma família muito grande, o mínimo existencial dela não é a mesma coisa que uma pessoa que vive sozinha ou com duas pessoas. Então, na verdade, embora trate o mínimo existencial esse valor de R$ 600, o juiz, ao analisar, ele vai analisar cada caso, caso a caso. É importante a gente ter em mente isso aí, né? Sim, Isso que a você lei só traz a regulamentação só traz um é um balizador, digamos, né? balizador, balizador, Mas o justamente. caso a caso vai fazer com que tu consiga verificar, né, dentro Qual o das mínimo? peculiaridades de cada um, o que seria o mínimo existencial para essa pessoa, né, que tá ali super endividada. Até fazendo agora abrindo um parênteses, justamente na questão agora das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. O mínimo existencial para uma pessoa, ela antes das enchentes seria uma coisa, agora outra que ela perdeu tudo vai ser outra. Então isso aí é muito específico, né? Muito particular de caso a caso. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, de não achar que é R$ 600, R$ 600, não, conforme o caso. E outra questão também que é interessante a gente falar que, assim, é, dentro dessa facilidade de crédito, antes se fazia assim, ó, esse é o contrato, assina aqui, tu vai receber tantos reais, 10 mil, 15 mil, seja lá qual foi o contrato, R$ 1.000, seja, e vai pagar uma parcela de tanto. Assina aqui e está resolvido. E para evitar isso é que vem essa lei, porque ela te obriga a quem está dando o Fornecendo empréstimo, o crédito. te dá todas as explicações, né? Claro que isso já seria do consumidor buscar, mas, né, a gente sabe da realidade não é bem essa. Então, obriga com que o fornecedor do crédito dê todas essas explicações, né? O custo total da dívida, tu vai pegar tantos R$ 1.000 de empréstimo e ao final tu vai pagar tanto, que tem um custo, né, Sim, durante esse período de tanto. Então, quando tu vai se pagar ao final? Qual é o juro que está ali aplicado, encargos, qual o valor da parcela, ah, esses encargos, de quantos são, o que incide, se eu atrasar o pagamento de uma parcela, qual o encargo que incide. Então, essas questões todas que talvez antes não fossem bem detalhadas e bem especificadas para as pessoas acabam sendo obrigatórias, né? Hoje em dia, para ti autorização do contratar. crédito, né? Outra é aquela, tu vai fazer uma oferta de crédito, aquela tua oferta não pode ser para agora, que é uma das coisas que se utilizava como pressão. Ah, não, eu te dar agora sem consultar nada, mas tu tem que assinar agora. Se não assinar agora, que é uma forma da pessoa não conseguir analisar bem a situação e verificar se realmente valeria a pena, se não valeria, né, para ela adquirir esse empréstimo. Então, para isso, foi colocado por um prazo mínimo dessa proposta, que seja de 2 dias, que é para já Sim. tu ter no mínimo esses 2 dias para te pensar e poder dizer, ó, eu vou querer ou não vou querer, né? Para não cair nessa armadilha do tem que ser agora, senão não tem Perde o concessão de direito, juros. né? Outra questão é ter o nome do fornecedor, né, do empréstimo, de quem está dando empréstimo, ter o nome completo, endereço, inclusive eletrônico, né, que às vezes as pessoas era um local que ficava ali um tempo, daqui a pouco fechava, ia para outro, tu nem sabia onde que estava, né? Então tem toda essa série de dados que é importante que seja fornecido, CNPJ, daí de quem está te fornecendo esse empréstimo, e endereço e toda a complementação assim de qualificação, a pessoa, se precisar depois correr atrás de alguma coisa, saber quem é. É que, na verdade, eu acho que essa lei do superendividamento, eu acho que a preocupação de quem fez essa lei, ela se deu muito também quando houve aquela explosão começou a abrir financeiras, como eu digo, em cada esquina, né? Se a gente for um tempo atrás, antigamente as instituições financeiras eram poucas e conhecidas, Sim. contava, eu acho que em 10, digamos, um exemplo. E depois começou a abrir financeiras a cada esquina, e financeiras muitas vezes, em cidades menores, abriam ali uma financeira, contratavam, antes desse negócio da internet, né? E logo fechavam a sede, as pessoas às vezes não tinham contato. Então, na verdade, essa explosão do crédito fácil, né?
eu acho que levou a preocupação e é essa lei, né? Porque é importante a gente também falar que quem é o superendividado? Só um pouquinho só para completar o que tu falaste. É que na realidade essa lei ela vem para proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, que o Código de Defesa do Consumidor, apesar da tentativa, não consegue frente a essas novas possibilidades de crédito, ele não consegue atingir como deveria. Então eu acredito que, né, essa lei ela vem então para uma proteção a mais para essas pessoas mais vulneráveis a esse tipo de oferta, se a gente pode dizer que isso é oferta. Porque, na verdade, vamos pegar como exemplo o aposentado do INSS, né? A gente sabe que a aposentadoria no Brasil, infelizmente, não é compatível com aquilo que a pessoa trabalhou toda a vida, né? Então, a pessoa, quando precisa, ela tem muitos gastos, remédio, enfim, decorrente da própria idade, e ela se vê obrigada a fazer empréstimo. Então, digamos, uma pessoa que tem tratamento de saúde caro, ela praticamente não é que ela queira, ela é obrigada a fazer aquele empréstimo. Então, ela é aposentada do INSS. Para quem oferece o crédito, é uma maravilha, porque ele tem o crédito consignado, ele tem garantido aquilo, ele não vai perder. Então, na verdade, ele oferece para a pessoa uma prestação baixa, que para a pessoa, mas eu vou pagar tanto aqui. Aí faz outro ali, faz outro ali. Quando a pessoa vê, ela está com quase toda a rede comprometida, e aquele pouquinho ali ela vai pagar muito. Então, na verdade, esse é o cuidado do vulnerável, né? Eu dei um exemplo idoso, mas pega um analfabeto, Sim, a lei fala, inclusive, doente, estado então, de geralmente é uma pessoa vulnerável, né? Ela fala do vulnerável. Serve para todos, né? Esses aí tem uma proteção um pouco maior, mas serve para todos que estiverem nessa condição, Sim, né? vulnerável, justamente. E aí, assim, outras questões que a lei trouxe, que é aquela possibilitar, por exemplo, se eu quiser liquidar esse contrato, não, eu quero liquidar agora. O que acontecia? Muitas prestadoras de crédito não queriam. Porque tá bom que ela me paga aí não sei quantas parcelas de tanto, para mim é melhor do que ela resolver quitar agora, porque eu ainda tenho que tirar esses juros e tal, que eu estaria cobrando aí ao longo dos anos. Deixa de ser um negócio tão vantajoso. Deixa de ser vantajoso. E aí muitos não queriam essa liquidação antecipada. E aí a lei traz esse como um direito também de ter essa liquidação antecipada, né? Para que a pessoa possa pagar antecipado, sabe que é obrigado a amortizar, dar um desconto, né? Isso, retirando todos os encargos que estariam embutidos ali se fosse pagar durante os anos, né, que está previsto. Outra coisa que eles trouxeram também é essa questão de condicionar, por exemplo, eu tenho uma revisional uma ação revisional de contrato contra a instituição e ela, não, só vou te dar mais crédito se tu tirar aquela ação. Isso aí também acabou a lei trazendo como vedando essa questão, né, de não poder tu obrigar a pessoa a desistir de um outro processo para poder adquirir o crédito ali com ela, né? Sim. Dentro disso aí também eles aproveitaram para falar um pouco também de cartão de crédito, de repente, que é uma forma de empréstimo, né? Se for falar em crédito rotativo e também beneficiar as pessoas que estão nisso. Quem nunca usou, né? Sim. Aí é essa questão que eles trazem, essa assim, de se tu contestar um valor que está lá, né? Eu posso contestar, porque daqui a pouco entra no cartão e eu não gastei esse valor, não fui eu que fiz essa compra, né? De tu poder ter essa contestação e dentro de um prazo que eles estipulam ali 10 dias antes do vencimento da fatura, tu informar a operador do cartão de crédito, olha, não foi eu que fiz a compra e aí não reconheço e eles têm que excluir isso até que se averigüe, né, realmente, se realmente é devido ou não esse valor. E é um processo meio que demorado também, não é muito. É o interno, né, é um processo administrativo deles, mas tem que, avisando, eles são obrigados a tirar. Sim. Aí depois se vê se realmente é devido ou não, mas de início tudo sério, eu não reconheço essa compra, eles têm que tirar, né? O que muitas vezes antigamente acontecia era o perdão, não, tá tudo certo, foi feita a compra, não tem problema de segurança nenhum, então tu vai ter que pagar e ponto. Sem nem averiguar se realmente tu tinha. Claro, caso, porventura, realmente se constate que foi a pessoa que comprou, ou se esqueceu por algum motivo, aí ela vai pagar aquilo ali, com os encargos, inclusive. Sim. Então, por isso que é importante ter esse cuidado. Mas, geralmente, quem faz isso, não conhece a compra, realmente não
fez, não efetivou aquela... Presume-se que as pessoas têm boa fé, né? A gente sempre parte do pressuposto da boa fé, do ser humano em geral, né? E ainda nessa questão aí, que é uma coisa interessante, que às vezes a gente se depara muito no nosso dia a dia de escritório, é que as pessoas, tanto para contratação de cartão de crédito, como mesmo para empréstimos, né? É que a pessoa não pede o contrato, Sim. né? E aí isso também é um direito que está previsto. Tu tem que pedir o contrato e aí a instituição financeira é obrigada a te fornecer esse contrato, né? Não pode se negar. Entendeu? Senão parece que inclusive está escondendo alguma coisa, não quer te dar algo que tu assinou. Então é interessante a pessoa pedir, e é direito dela pedir, até para futuramente querer contestar esse valor vai que ela precisar desse... o advogado que seja que ela procurar para tentar contestar isso, ele vai pedir, vai precisar desse contrato para saber lá, né, e saber que tipo de encargo é abusivo, o juro que constou lá é abusivo ou não é abusivo. Para isso vai precisar, para isso vai ter que precisar analisar o contrato, saber o que constou no contrato, né? Para poder verificar realmente se é caso ou não de ter cláusulas abusivas, né? Mas o contrato é essencial que a pessoa peça. Até para ela saber também quantas parcelas eu financiei isso, quantas parcelas eu fiquei de pagar esse valor. Quais os encargos que tem ali. É interessante que ela tenha isso, inclusive, documentado. Documentado, né? Eu acho também interessante, se não me engano, a gente não especificou quais as dívidas, né, que entram são caracterizadas como superendividamento, que não é toda a dívida, né? Porque eu tenho uma dívida que eu sou superendividado e vou querer as benesses, digamos assim, da lei, que me protege. Não são todas as dívidas que são caracterizadas como... que se encaixam como superendividamento. Basicamente, eu acho que basicamente o superendividado é aquele que tem dívidas de consumo. Né? Basicamente, assim, a grosso modo é isso. Todas as dívidas que são oriundas de consumo, que eu usei para consumir, elas podem ser enquadradas como superendividamento. Aquelas dívidas, como por exemplo as dívidas com garantias reais, aqueles financiamentos de veículos, aquelas dívidas, digamos que hipotecárias rurais, tributos, isso aí, elas não são caracterizadas como superendividamento. Claro que isso não impede, de, conforme for se há uma irregularidade, uma coisa que esteja sendo cobrada mais, não impede a pessoa de buscar os direitos na justiça. Por outros caminhos, não da lei do superendividamento. Exatamente, não. Basicamente, são as dívidas de consumo, que eu faço por consumo. Basicamente, eu acho que é interessante a gente grifar isso aí, né? Ainda indo para a questão, assim, aí já puxando um pouco para a parte processual da coisa, né? É que se não se resolveu isso administrativamente, que geralmente é a primeira coisa que se tenta, por ser mais fácil, mais rápido, né, em haver uma solução, teria que se judicializar isso, né? E aí se instaura um processo de repactuação de dívida. O juiz vai, então, ali fazer uma audiência de conciliação, traz todos as instituições financeiras para que a pessoa deve, o consumidor está devendo, para tentar fazer uma composição ali de como vai se resolver ou como vai se repactuar essa dívida, né? Como vai se pagar essa dívida. Só não ter cortando o raciocínio, mas só no caso que tu falou que as instituições financeiras e aquelas instituições que fizeram uma relação de consumo, por exemplo, uma compra numa loja, uma rede de lojas, de eletrodomésticos, elas também podem entrar nesse aos credores. Desculpa te interromper só para... Não, tranquilo, é isso aí. E aí se faz audiência e vai se buscar, então, uma composição. Tá, mas e se uma das financeiras não compareceu, como é que vai ficar essa questão? Bom, ela é excluída inicialmente desse processo de repactuação, ali, de uma conciliação. Vai se ter uma negociação com as demais, ela perde, de repente, a oportunidade de estar recebendo, né, de ter uma composição de estar recebendo um valor mensal aí, e aí depois isso... Você vai entrar lá para trás da fila. Vai lá para trás da fila, e essa ação vai continuar contra ela. Quanto os demais está resolvido, que foi feito um acordo, vai ser pago em tantas parcelas, isso aí vai ser feita uma atuação na frente de um juiz, né, inclusive, então tem essa força judicial. E aí depois o processo contra aquele que não repactuou
Aí, bom, aí vai seguir para ver a questão de revisão, né? Revisão de contrato em geral, revisão de juros, encargos abusivos, seja lá o que for, e o juiz depois vai definir, né? Qual é o valor que realmente é devido, ou que forma vai ser pago isso, mas daí é o juiz mesmo que vai decidir, não dentro de uma conciliação entre as partes, né? E geralmente essa pactuação antes, repactuação pelo juiz, né, é feito em até, a lei prevê em até 5 anos, né, essa extensão de pagamento aí de forma parcelada. Sendo que a primeira parcela é até 180 dias, se não me falha a memória, né? E é importante que nesse acordo constem cláusulas aí na ata da audiência, como por exemplo, a repactuação da dívida, as condições, a redução, essas são coisas que, por exemplo, suspensão das ações judiciais que porventura tenham, digamos que uma dessas instituições financeiras está demandando a dívida, fica suspensa, são coisas que tem que constar. E a possibilidade da retirada imediata do SPC. Imediata ou, se não imediata, dá um prazo pequeno sob pena de alguma multa, né? Isso aí em caso de acordo, né? No caso, havendo acordo, vai ser feita essa ata aí e, bom... Não, existe, é que eu tô falando que existe a possibilidade. Possibilidade, claro que sim, claro. Não havendo acordo, ou, no caso, as partes não se apresentando, tem aquilo que a gente chama do plano de repactuação compulsória, né? Ou seja, aí a parte vai requerer para o juiz que ele faça compulsoriamente a repactuação, ele vai nomear um administrador, né, dessas dívidas, que ele gerencia essa questão das dívidas, e até 30 dias ele tem que apresentar isso aí. E, por sentença, o juiz vai determinar que seja a forma dessa repactuação, né? Então na verdade, a ação do superendividamento, ela possibilita a pessoa que está numa situação muito difícil, né, a tentar, a partir daí, começar a dar uma respirada e partir para refazer a sua vida financeira, né? Então, resumindo, né, toda aquela pessoa que se encontra nessa situação, que não tem condições de arcar com todas as dívidas que tem, né, sendo dívidas decorrentes de consumo, então pode recorrer a esse processo através dessa lei de superendividamento. Sim. Né? E uma coisa que eu queria frisar, só uma curiosidade, assim, é que as pessoas às vezes podem confundir essa lei do superendividamento com aqueles mutirões de regularização Sim. de Serasa e SPC. Né? É diferente, porque aquilo ali são dívidas específicas. E aí, baseado na lei do superendividamento, são todas as dívidas. Vão ser repactuadas todas as dívidas que a pessoa possui, porque o objetivo é que ela deixe de ser uma pessoa endividada e comece aí reorganizar a vida financeira dela. Sim, de atender os compromissos, mas de uma forma que ela possa atender e ter um mínimo existencial, né? Também é interessante falar, acho que o ponto mesmo pode falar, né, a questão da liminar, né? Por exemplo, casos dos funcionários públicos, né? Sim. Que, no caso, muitas vezes, o funcionário público, ele tem desconto em folha, né? O signário, desconto em folha, e muitas vezes, ele, ao entrar com a ação, ele já pode fazer um pedido liminar, né, que o juiz limite esse desconto, se está muito endividado, a um valor X, uma percentual X, e o juiz concedendo a liminar, fica cessado aquilo ali até o trâmite final do processo. O processo vai seguir, não tendo acordo, vai ter uma sentença, mas no momento que ele pede essa liminar e o juiz concede a ele um limite desse desconto da folha de pagamento dele, ele já dá uma respirada ali num primeiro momento, né? Sim. É importante também reiterar aí, assim, mesmo que a pessoa, porventura, não se encaixe, eu tenho dívidas, mas não me encaixo na lei do superendividamento, isso não quer dizer que ela não possa, de repente, discutir ainda essa dívida, né? Isso nada impede que ela discuta essa dívida através de outros meios. Sim, né? Inclusive judiciais, mas eu digo não com base necessariamente na lei do superendividamento, mas ter outros meios de discutir essa dívida que ela possa possuir. Sim. Né? Então, bom, eu creio que era isso que a gente tinha assim, para debater, o assunto sobre o superendividamento. É aquilo que a gente teve dias, não é, a intenção nunca é esgotar todo o assunto, porque existe muita coisa para se discutir. Né? A gente tenta fazer com que seja
o mais simples possível, inclusive, né, dentro das possibilidades, para também as pessoas entenderem como é que funciona esses assuntos que a gente está tratando jurídicos, né? Sim, tentar de alguma forma mais... eu acredito que a proposta seja justamente para esclarecer, né? Assuntos que a gente acha basicamente a pessoa, às vezes, no caso em específico do superadiamento, elas me enquadram ou não, né? De uma forma objetiva. Bom, às vezes a pessoa se eu não sei se me enquadro ou não, então procuro um profissional que vai me dizer, eu posso ir por meio dessa lei ou não. Ou talvez um outro caminho, né? Jurídico, né? Acho que sim, acho que é por aí. Então, acho que é isso. De hoje era esse o assunto. Então, tá. Tá bom, então.